Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar um pouco sobre astrologia. Numa semana bastante interessante, né, onde a gente tem uma lua nova em Câncer, uma lua nova que acontece nos últimos graus, né, do signo de Câncer, então ela tem muito mais do elemento, né, do signo de Leão, do elemento Câncer. Na verdade, ela finaliza os assuntos de Câncer, né, e de uma forma acelera os assuntos de Leão. Isso vem acontecendo umas três, quatro nações. Eu acho bastante interessante porque combina dois signos, né, que muitas vezes parecem têm características diferentes, mas isso também mostra como essa sequência, né, do zodíaco ela acaba nos trazendo bastante continuidade, né, nas missões, nas motivações de cada signo, nas motivações de cada elemento, né, e mostra como, né, uma coisa que a gente não fala, mas como o elemento fogo é sempre o elemento motivador, né, assim como o zodíaco começa no signo de Áries. Dessa motivação tem que existir ação, né, é uma ação que vai em busca de materializar algo, né? Então, depois de Áries vem Touro. A partir dessa materialização, eu preciso intelectuar, né? Eu preciso entender a partir da mente aquilo que eu criei ou aquilo que os outros criaram, né? Vem Gêmeos. E depois disso eu preciso vivenciar, né, através das emoções, Câncer, né? Então essa vivência através das emoções, através do cuidar do outro, né, do se dedicar ao trabalho de cuidar alguém, né, ou, né, essa vivência também da vulnerabilidade que todos temos, né, daquelas questões que estão arraigadas no nosso emocional, né. Então a gente pode pensar psicologicamente, a gente vai entender, né, as fases, né, o signo de Câncer é muito ligado com isso, as fases, né, que a criança passa, né, quem tem algum entendimento de psicologia ou que já passou aí pelo processo, né, de maternidade vai entender isso, né, isso é muito comentado aí nesses meios. Então, o signo de Câncer tem traço dessa vivência emocional. Todos nós temos o signo de Câncer no nosso mapa astral. Depende de qual área da vida a gente toca, né? Esse signo toca. Também uma conexão muito grande com a nossa família, com a mãe, com a ancestralidade, né? Se a gente pegar o eixo, né, Câncer e Capricórnio, a gente tem os dois símbolos, né, da nossa base emocional no signo de Câncer e da nossa base moral, ética no signo de Capricórnio. Então, esses signos estão diretamente ligados aí com o arquétipo da mãe e do pai, né? Tudo isso eu expliquei durante essa alunação de Câncer. E agora que a gente vai ter esse momento, né, de Sol no signo de Câncer, a Lua no signo de Câncer, essa conjunção que é a Lua nova, né, ou seja, a nossa razão, a nossa emoção ali conjugados, né, no mesmo sentido, né, assim, focados nessa base emocional. Mas isso acontece no finalzinho do signo de Câncer, então acho que no mesmo dia a Lua já passa para o signo de Leão, né, e o Sol aí dentro de 2, 3 dias. Isso para mim, né, eu pensei durante a semana, mas isso para mim me lembra muito as passagens, né,
que antigamente os povos tinham, né? É, passagens, ritos de passagem, né? Quando a gente fala em rito de passagem, a gente lembra da iniciação, né? São momentos especiais onde você assume, né, de certa forma, uma responsabilidade por receber um conhecimento, né? Ter acesso a um conhecimento. Então, isso é muito tratado, né, quando a gente fala de iniciação. E mas isso é um processo muito mais, né? A pessoa tem que ter uma certa maturidade, a pessoa tem que ter uma certa bagagem. De certa forma, ela chega para esse momento de iniciação buscando algo, ela tem né, uma espécie de fome por saber, né? Mas isso acontece quando, né, como eu disse já, quando a pessoa já tem uma certa maturidade, né, e é uma coisa voluntária, é ela que vai, né, atrás do conhecimento. Mas, né, quando a gente lembra dos ritos de passagem, né, por exemplo, da infância para a adolescência, né, ou da adolescência para a idade adulta, que, por exemplo, os povos antigos tinham, né? Vou lembrar aqui do rito, né, dos índios, né? Então, os índios tinham lá, quando o jovem chegava em determinada idade, ele, né, era obrigado ali a sair para caçar sozinho na floresta, né? Então, é uma situação onde você precisa, de certa forma, transformar medo em coragem, né? É meio colocado, né, num momento crítico onde você precisa transformar medo em coragem. Assim como os animais fazem, né? Os animais fazem, né? Acho que nenhum pássaro começa a voar, né? Se não for ali empurrado pelos pais ali, né? Então nenhum animal selvagem começa a caçar se não for ali também incentivado ou pela fome, né? Emoção, né? Fome, desejo, fome, não for incentivado a caçar, né? Usar a sua coragem, sua força para conseguir, né? Conseguir vivenciar esse desafio. Então, eu acho que esse momento dessa lua nova tem muito a ver com isso, né? Ela tem, assim, internamente esse peso desse rito de passagem onde a criança, né, que tem uma vulnerabilidade acaba tendo que fazer as coisas, né, sem os pais, né, fazer atividades onde os pais não estão cuidando, não estão ali do lado, não estão protegendo. Então, e ela vai precisar, né, da presença de espírito, da coragem, da confiança, né, do signo de Leão. Então, espero que vocês, durante essa semana, vocês pensem, né, essa simbologia que eu trouxe, né? A lua nova vai trazer, talvez até florescer valores, né, que foram somados aí, né, durante a alunação, essa alunação truncada entre Câncer e Gêmeos. Mas aí, logo em seguida, logo depois desse florescimento, a gente é convocado, né, a agir, entrar como pequeno índio ali, entra na floresta para fazer a sua primeira caçada, né? Estou citando esse porque é o mais bonito, né? tem ritos bem mais difíceis do que esse, né? Mas eu queria fazer essa diferenciação para vocês entenderem que não é o indivíduo maduro, buscador da verdade, né, que se inicia, né? É uma iniciação um pouco mais, eu posso dizer que é emocional, né? Porque são as nossas emoções ali que estão em jogo, né? O nosso medo, nossa coragem.
É também algo que precisa de um certo esforço físico, né, que você precisa se movimentar, você precisa sair da inércia, né, e tem mais a ver com, talvez, com o, a sair da inércia não de uma forma voluntária, né, mas é aquele, né, corra porque o leão vai te atacar, né, então talvez alguma coisa mais urgente, né, e mais talvez a palavra selvagem não seja tão bem indicada para o que eu quero dizer, mas vamos usar ela por enquanto eu não acho outra, né? Então é uma coisa mais urgente e mais selvagem, né? Eu acho que é uma boa simbologia, uma boa analogia, né, para esses dias, né? Então amanhã, lua nova em Câncer, vivencie essa conexão emocional, né? Vivencie esse ajuste dos seus sentimentos, né? Como isso acontece dentro, e como logo em seguida você é impelido né, a ação, como você é impelido a talvez, né, fugir do leão, correr atrás né, correr atrás do animal para caçar, você é impelido a tomar uma atitude, né, você é impelido a ir para a guerra, né, e você vai precisar transformar medo em coragem, você vai precisar transformar vulnerabilidade, né, em força, e o mapa astral te dá subsídios para isso, né? Porque logo, como eu disse, logo em seguida que a Lua né, acontece a Lua nova, a Lua depois de algumas horas já entra em Leão, né? Então o ânimo, né, fica muito mais confiante, né? O nosso ânimo fica muito mais confiante, a nossa vontade fica muito mais ferrenha, né? Consequentemente, nosso nível de coragem sobe, né? Para depois, dentro de 2, 3 dias ali, né, o Sol entrar no signo de Leão. E uma coisa que traz outra coisa que me trouxe essa ideia de rito de passagem, né, é a questão dessa Lua acontecer, né, uma oposição com Plutão, né, que está em Capricórnio ali. Então é como se a sociedade, mais ou menos isso, né, a sociedade, né, talvez uma figura paterna, uma figura masculina, né, com poder ou com um certo prestígio também, e a gente pode ser uma pessoa, pode ser a própria sociedade, né, a família, né, mas te impele a fazer algo, te impele ir na direção dessa luta, desse desafio que parece tão grande e que a única ferramenta que você tem, né, é a sua confiança e a sua coragem, né? Espero que para cada um de vocês não sejam assim, perigos tão grandes, né, que isso seja só uma analogia, né, e isso mexa apenas com o mundo interno de vocês, né, mas para quem tiver realmente um grande desafio, um grande rito de passagem, né, para vencer, né, espero que vocês consigam entender também o signo de Leão, né, e trazer, né, como eu disse para vocês, assim como Câncer, todo mundo tem Câncer no seu mapa astral, todo mundo tem Leão no seu mapa astral. Então acho que essa é a analogia que eu faço essa semana, né? Eu vou mostrar agora os mapas, e realmente desejo que cada um aí comece a perceber, né, esse movimento interno, que isso é muito interno, né? Como a gente sabe hoje em dia, a gente não tem mais esses ritos, né? E a gente também não é mais uma criança, né? Mas muitas coisas a gente pode vivenciar dessa forma, né? A gente pode ter,
determinado medo para tomar uma atitude, a gente pode ter determinado receio para se posicionar de determinada forma, né? E de certa forma, quando a gente faz isso, a gente é alguém vulnerável, de certa forma uma criança em relação àquela situação, né? E passar, né? Ir no caminho da maturidade passa por enfrentar os seus medos, passa por enfrentar, né, o medo maior, né, que a gente tem, que é ser a gente mesmo, né? Então a gente vai falar bastante nesse mês aí, com esse mês, todas as a alunação basicamente, né, muito do que vai acontecer está mais ligado ao signo de Leão do que de Câncer, então a gente vai falar bastante nesse mês aí sobre ser você mesmo, né? Então a criança, ela é um amálgama ali, né? Eu falei bastante também essa alunação sobre o que a gente recebe dos pais, né? A gente é, na verdade, tem muito do nosso pai e da nossa mãe dentro daquilo que a gente é, mas é nesse processo que a gente, né, no signo de Leão aí, que a gente começa a olhar pra gente como, né, como alguém, né, que assim como isso acontece em todos os signos de fogo, né, mas no signo de Leão a gente vai olhar pra gente como alguém, né, e esse alguém tem um valor, né, é isso que a gente vai buscar entender no signo de Leão, né, sabendo, compreendendo, né, vendo, entendendo o que a gente é. Então acho que é isso, eu vou mostrar os mapas agora pra gente falar sobre a semana. Então, estamos aqui, né, no dia 17, que é segunda-feira. Eu até tenho o dia 16 aqui, mas eu falei dele semana passada, né? A lua em Câncer, dia 16, domingo hoje. A lua em Câncer, o sol em Câncer. Então, essa lua faz bons aspectos aqui para os signos em Touro, bom aspecto aqui para o Saturno que está em Peixes, né? E se aproxima do Sol para formar a lua nova. O Sol já está muito próximo de uma oposição exata com Plutão, né? Então aqui já entra essas questões dos, assim, dos jogos de poder, do poder, a gente sendo conduzido a se opor a alguém que tenha poder, a gente descobrindo nosso poder pessoal, né? A gente também, como Capricórnio ali representa, né, ou a sociedade ou uma figura paterna, né, com um determinado poder, a gente pode se sentir impelido a ser a gente mesmo e provar que a gente tem valor, né? Novamente, isso parece como se fosse um prelúdio, né, do que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente vai falar muito do signo de Leão e o signo de Leão está envolvido em ser, né, em realmente mostrar essa autenticidade, mostrar o quanto a gente é ímpar, né, em relação ao mundo, à sociedade. Então aqui, né, é como se fosse é como eu falei, um rito de passagem, né? É como se todos estivessem olhando pra gente, né, e falando assim: e aí, você vai aceitar o desafio ou não, né? Esse Plutão, ele tem esse viés nesse momento aqui. Ele parece alguém, né, um mestre, um chefe, o pai, a sociedade, né, nos perguntando: e aí, tá pronto? Você vai enfrentar o desafio, né? E aí no dia 17 aqui, que é segunda-feira, a lua nova acontece, né? E aí, mais uma vez aqui, a oposição, né,
acontece entre Plutão e Lua Nova, né? Não é uma posição exata, né? O Plutão está no grau 29, a Lua Nova acontece no grau 24, mas, né, é praticamente uma posição exata. Então, todas essas ideias que eu trouxe sobre, né, essa cobrança, né, da sociedade em relação a gente aceitar o desafio, vocês podem entender o porquê eu trouxe tão forte esse assunto, né? Também tem um viés aqui, né, de entendimento e de empatia, né, porque Sol, Lua e Plutão fazem um bom aspecto com Netuno em Peixes, então talvez não seja uma situação estérea, né, onde a gente só é cobrado, não pode ter entendimento aqui também, né, a gente pode também receber assim, compreensão e entendimento por parte dessa sociedade, dessa figura que nos cobra, né? Mas é como se ela cobrasse dizendo, olha, a decisão é sua, né? Você vai aceitar o desafio ou não, né? Também fazem bom aspecto aqui com Urano em Touro, né? E eu falei semana passada, né, da entrada de Mercúrio em Leão. Mercúrio em Leão, né, a gente vai ter argumento, a gente vai encontrar meios, né, na comunicação de provar o nosso valor, de mostrar quem a gente é, de demonstrar confiança, demonstrar liderança. Então, até falei para vocês que é muito bom para os vendedores, né, para quem está vendendo um produto ou vendendo a si mesmo. Então, esse Mercúrio faz uma quadratura com Júpiter aqui em Touro, né? E esse contato entre Júpiter e Mercúrio, ele nunca é, mesmo que seja um aspecto negativo, ele nunca é negativo, né, totalmente. Ele é sempre positivo, um contato, porque Mercúrio, se vocês lembrarem, né, na mitologia, é o mensageiro dos deuses, né? É aquele que está mais próximo da divindade. Não é à toa que ele é o planeta mais próximo do Sol. E Júpiter, né, ele é a própria representação da divindade, né? Então esse contato nunca é assim, negativo, porque é sempre a mente conectada com a ideia do crescimento da abundância. Às vezes a gente exagera, né? A gente mentalmente exagera, né? Criando um otimismo exagerado, que eu acho que é exatamente o que essa quadratura mostra, um crescimento exagerado sobre a nossa capacidade de crescer, de ser abundante, né? Então vocês podem ver o mercado aí, o mercado é o mundo financeiro, né? Assim, a macroeconomia, vocês vão ver que embora todos os governos estejam aumentando os juros, né, para reduzir a atividade da economia, para diminuir a inflação, né, o mercado continua eufórico, né, achando que de repente, né, todos os ativos vão crescer, né? Então isso é assim, um exemplo, né, de exagero, né, nesse contato, né? Então o exagero, Júpiter sempre aumenta aquilo que ele toca, né? Então uma outra coisa que pode acontecer é as pessoas no ato de se vender, né, também exagerar, né? Exagerar falar, até exagerar no jeito de se portar. Não, eu tenho, eu sou o um mega blaster,
assim, o mestre de todos os, né, depende, aí vai o assunto que a pessoa é especialista, então ela vai exagerar nas demonstrações daquilo que ela é. Também isso pode parecer para muitas pessoas como orgulho, né, como soberba, né? Então é muito, porque eu falo aqui coisas assim, como se as pessoas fossem, assim, se eu tivessem todas no nível assim mais alto, né, de sabedoria, né? Mas a maioria das pessoas, né, vai acabar demonstrando algum tipo de soberba, algum tipo de orgulho exagerado, né? Esse é o tipo de aspecto que traz esse lado, né? Porque é o signo de Leão, né? O signo que fala de confiança, né? Fala de fé em si mesmo, e, né, tem o Mercúrio aqui, com essa capacidade toda, né, de expressar, né, de, de vender-se, né, de falar sobre si mesmo, fazendo quadratura com Júpiter, que aumenta tudo, né, que toca. Então, cuidado vocês aí, né, quando você for fazer, talvez vender uma ideia, vender um produto, vender o seu trabalho, né, cuidado com esses exageros, né. São dois signos, Touro e Leão, que também buscam sempre, né, vivenciar as coisas pela verdade, né, pelo caminho do certo, né. Embora também sejam dois signos que assim, busquem mostrar o melhor assim, o melhor da sua imagem, o melhor, vivenciar, né, as melhores coisas da vida, melhor comida, melhor bebida, e aí se ele tem um carro X ele vai querer mostrar, né? Ou seja, esses dois signos também podem ir muito bem, muito pelo lado da ostentação. Então, cuidado com a ostentação, cuidado com o exagero, né? Esse exagero que até pode chegar, né, para quem tem esse lado, né, ser orgulho e soberba, né? Cuidado com isso. E aí a gente vai pro dia 18, a Lua, como eu disse, a Lua dentro de algumas horas ela já está em Leão. Então essa Lua emocionalmente, ela no signo de Câncer, ou ela trazia a sensação de vulnerabilidade, ou a sensação, né, aquele amor, aquela vontade de cuidar de alguém. Aí quando ela passa para Leão, aí a sensação, né, de autoconfiança, né, a sensação vamos dizer assim, de autoestima, né, essas sensações, né, essas emoções, elas vão tomando forma, né? Elas vão tomando forma até chegar aqui no dia 18, né? Acho que dia 18, né, a terça-feira, a Lua faz uma conjunção com esse Mercúrio que eu falei para vocês. Esse Mercúrio que está autoconfiante, que está disposto a falar sobre isso, né? Está disposto a demonstrar essa autoconfiança, né? Essa autoestima. E como o Mercúrio, né, rege a mente, a comunicação, vai falar, muitas vezes essa demonstração vai ser através da fala, né? E aí, mais uma vez, cuidado com o exagero, cuidado com quando você quer exagerar nas suas qualidades, né? E você acaba fazendo com que isso pareça orgulho e soberba, né? Isso é bastante importante que vocês tomem cuidado com isso, né? Mas falem, né? Mas não percam a oportunidade. Falem, né? Exerçam esse poder da fala, né? Mostrem
quem vocês são. Não perca essa oportunidade também de ter, né, essa conexão com a autoestima, essa conexão com você acreditar no que você é, você entender quem você é e você acreditar no seu potencial. Também não percam essa oportunidade, né? É difícil dar esses dois conselhos porque, como eu disse, as pessoas elas têm as suas limitações. Então, às vezes as pessoas elas levam esse signo de leão muito pela questão, né, do ser melhor do que o outro, né? Mas leão não é isso. Leão é por isso que leão é oposto a aquário, porque aquário vai complementar leão, né, para que mostre a leão que todos nós somos leões, né? E aquário vai fazer você, né, leonino, olhar para o outro e reconhecer o outro leão, reconhecer alguém de potencial, reconhecer o potencial dos outros, né, incentivar o leão dentro de cada um, né? É por isso que eu, assim, gosto tanto do, por exemplo, todo mundo gosta, né, do filme O Rei Leão, porque é isso, né? Você, além de você, esse acho que talvez seja o maior exemplo, né? Quando você consegue mostrar quem você é sem diminuir os outros, né? Você está vivenciando esse eixo leão-aquário da melhor forma possível, entendeu? Então é isso que eu falo. Seja líder, mas acorde a liderança no outro, né? Seja rei, mas reine para todos, né? Olhe para cada um com a visão, né, como se todos tivessem todo o potencial de vir a ser, né? Eu sei que eu estou falando algo bastante complicado para a maioria das pessoas, mas esse é a essência do signo de Leão. E é por causa disso que eu acho que as pessoas falam muito da era de Aquário, né? Mas muitas vezes é difícil vivenciar a era de Aquário, né? Exatamente por isso, porque a gente não faz como Jesus Cristo, por exemplo, né? Jesus Cristo, né, era o cordeiro, né, que virou leão, né? Era o Ares que virou leão, mas que era o avatar da era de peixes, né? E dizia em cada ato, em cada frase, né, que todos nós temos o potencial de ser ele, né? Então, essa para mim, né, é a lição que está por trás das palavras de Cristo, né? Em tudo que está por trás de tudo que ele fala, né? E é por isso, né, que ele é considerado, ele é conectado com o símbolo de leão, né? Diz no Apocalipse: eis o leão, né, aquele que venceu, abriu todos os selos, que pode vir aqui e abrir esse selo, né, nesse momento. Então, está escrito isso, né? Mas a gente deveria pensar, né, que geralmente a gente pensa assim: não, ele fez porque ele é Deus, né? Ele fez porque ele é melhor que eu. Mas não é isso que que ele vem ensinar, né? Não é isso que ele vem ensinar. Ele em nenhum momento falou: olha, no momento da crucificação mesmo, né? Ele poderia, Pôncio Pilatos disse para ele: olha, você tem a graça aqui, eu me compadeci de você. Se você quiser, né, eu te perdoo, independente da votação, eu te perdoo. E ele disse para Pôncio Pilatos: olha, você tem o poder porque te foi dado, né? Faz o que você tem que fazer, não o que você quer fazer.
Então isso, por trás desse jogo, Pôncio Pilatos e Cristo, o que eles dizem, tem tanto entendimento, tem tanta coisa em jogo, né, que se eu fosse tentar explicar aqui para vocês, esse vídeo ia ficar com 2, 3 horas. Mas o importante é que vocês entendam que Cristo era exatamente isso. Ele era o rei, né, que não se colocava sobre os outros. Ele era o rei pelos valores que ele tinha. Ele era o rei que deveria ser escolhido. Ele era o rei pelo valor que ele tinha. E ele, em todo momento que ele pôde, todas as coisas que ele deixou, a única coisa que ele quis é que o rei nascesse dentro de cada um de nós, né? Mas vamos voltando para a astrologia. Acabei falando um pouquinho demais aqui, mas um pouquinho demais em relação ao tempo, né? Não que eu não falei nada proibido, nada que não possa ser falado, mas em relação ao tempo, falei um pouco demais. E aí a gente passa pro dia 19. Dia 19 é o dia 19 é a quarta-feira. A lua ele salvou. Então, entre o dia 19 e o dia 20, a lua se aproxima de Vênus, né? Mais uma vez, tudo isso em jogo, tudo isso que eu falei para vocês sobre autoestima, sobre confiança, sobre amor próprio. Aqui vai entrar bastante interessante, vai entrar aqui o amor próprio, né? Porque a Vênus trata, né, dessa questão do amor, né? Então, dentro desse tudo isso que eu falei, né, sobre Jesus também, Jesus demonstra o amor que ele tem pelo outro, incentivando, né, a gente a ser a gente mesmo, a gente acreditar que a divindade está dentro da gente, né? E aí são dois valores femininos, né, a Lua e Vênus. Lua e Vênus, fazendo essa conjunção, traz essa questão da autoestima muito forte, né? E do amor próprio também, porque muitas pessoas têm essa questão do amor próprio conectado com a autoestima, né? As pessoas têm isso, as pessoas muitas vezes elas não conseguem ter essa autoconfiança, ou pelo menos demonstrar essa autoconfiança, porque elas se sentem menores, se sentem inferiorizadas. Aí entra a questão, né, a questão dos estereótipos, né, que a sociedade faz, a sociedade cria. Olha, mulher tem que ser desse jeito, homem tem que ser daquele jeito, assim, a família tem que ser daquele jeito, né? Então as pessoas acabam ou limitadas, né, ou condicionadas a esse sistema. E é importante que o signo de Leão traz essa força, né? Porque até li um artigo interessante que uma astróloga escreveu, né? Ela falando sobre as pessoas que, como ela é mulher, ela vai, esse assunto para ela fica bem mais importante, né? Então ela falava sobre as mulheres com Vênus em Leão que conseguem usar roupas diferentes, né, se vestir, tem um estilo diferente, tem, né, o seu jeito próprio de ser, os seus acessórios diferentes e tudo mais.
Então, esse eixo, de novo, né, esse eixo Leão-Aquário, muitas vezes vocês pegam uma revista de astrologia, o cara vai escrever lá pessoas excêntricas, né, que se vestem de formas diferentes, de, de jeitos, né, ou de uma forma fora da moda, né, do momento, porque de certa forma demonstram ali um estilo próprio, assim, uma maneira própria. Elas querem demonstrar a partir né, exatamente da dessa, assim, do estilo, da postura, que elas pensam diferente, que elas querem ser diferente, né? Então eu acho que isso tem tudo a ver com essa conjunção de Vênus, né, e Lua em Leão. Isso vai trazer esses assuntos à tona. E é como se a gente abrisse a porta, né, desse assunto, porque no domingo vou te mostrar para vocês aqui, a Vênus fica retrógrada, né? Então a Vênus em Leão retrógrada vai questionar todos os estereótipos, né, que a sociedade colocam como o padrão, né? Esse é o padrão de beleza, esse é o padrão padrão que deve ser o cara, né? A pessoa tem que ter esse status, tem que ter esse padrão financeiro, tem que ter esse corpo, tem que ter saber se vestir e tudo mais. Então todos esses condicionamentos, né, vão ficar à mercê da nossa autenticidade. Eu acho muito interessante isso, essa retrogradação, por causa disso, porque vai dar a oportunidade de a gente ser a gente mesmo através daquilo que a gente, da nossa aparência, daquilo que a gente demonstra, daquilo que é do nosso estilo, né? Então a gente vai ter essa oportunidade. Eu acho bastante interessante, mas pode ser um processo bastante complicado para quem tem esses problemas, né, de complexo de inferioridade e de baixa autoestima. Pode ser um momento bastante assim, trazendo bastante incômodo mesmo para as pessoas que têm esse problema, porque essas questões vão ser tocadas, né, essas questões vão ser faladas, demonstradas, né. Esse assunto vai ficar, né, vai ficar assim em alta no momento e mas eu acho que é uma baita oportunidade, né, para a gente realmente vencer. Isso só acontece exatamente como para dar uma oportunidade para a gente vencer, né, esses estereótipos, vencer esses complexos, né, e é muito interessante que semana que vem sai o filme, né, da Barbie. A Barbie, pelo que eu li, vai trazer todos esses estereótipos, né, assim, que são vendidos ali para as crianças, né, através dos bonecos. Então, eu achei bastante interessante, como eu disse para vocês semana passada, é o o artista, né, que se coloca ali coloca a sua mente, né, a sua criatividade a conta como se fosse uma antena, né, captando ali, né, o momento. Então, o aspecto mais importante desse ano, que é essa Vênus retrógrada, sendo de certa forma esmiuçado nesse filme. Então, nem que a gente não entenda de astrologia, nem que a gente não pare para pensar sobre isso, se você vê o filme da Barbie, esses assuntos vão ser, de certa forma, vão passar ali, assim, na sua mente. Você vai, de certa forma, ser cooptado a tratar esses assuntos de alguma forma dentro do seu ser, né?
Então é interessante, eu acho bastante. Isso eu acho interessante por quê? Porque às vezes eu venho aqui e falo sobre iniciação, sobre teosofia, né? Falo sobre era de aquário, sobre a gente precisar, né, buscar valores, né, mais alinhados com o futuro. Mas o futuro ele tem as suas, o futuro tem as suas formas de transformar a sociedade, né? A gente pensa, né, que a gente está à mercê, né, do acaso, mas de certa forma não está, né? A gente está realmente sendo conduzido, né? Uns mais rápidos, né? Quando vai buscar uma iniciação, outros mais devagar, né? Mas a gente sempre é conduzido para o futuro, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso. E por que eu falo futuro? Porque mexe exatamente com isso que eu tratei, né? A gente nunca vai ser uma sociedade aquariana se a gente não. Porque a gente fala em igualdade, aí as pessoas pensam em igualdade como se nivelando por baixo, né? Ah, ninguém pode ter bens, ninguém pode né, ter uma fartura, porque tem que ser igual, né? Tem que buscar igualdade. Então as pessoas nivelam as outras por baixo, então é mais ou menos o que o governo aí, né, atual está fazendo. Então todo mundo tem que ter as coisas, então eu vou dar para, né, para os que tem menos, tirando da classe média. É, e tirando nem sempre o dinheiro, tirando assim, os direitos, né? E as pessoas, isso falando da igualdade. Quando fala de fraternidade, né? O único momento que eu vou conseguir ser fraterno com o outro, que eu vou conseguir considerar os outros como meus irmãos, é quando eu ver todos com o mesmo potencial, né? Então todos são leões, né? Todos têm o potencial criativo dentro de si, mas enquanto eu entender que eu tenho e o outro não tem, né? E a liberdade, né? Que é um valor igual tanto para aquário como para leão. A liberdade de ser você mesmo, a liberdade de fazer o que você quiser, né? Então esse eixo trata esses valores, né? E quando a gente pensa só aquário de uma forma separada, a gente comete o erro de tentar impor, né, uma sociedade aquariana sem primeiro tornar todos esses indivíduos, né, ou dar a possibilidade desses todos os indivíduos serem sim, apresentarem, desenvolver o seu potencial máximo, né, que é representado por signo de leão. Então eu acho que essa Vênus retrógrada de leão ela vai tratar esses assuntos dentro da vida de cada um, né, e dentro da sociedade, né, fazendo com que cada um olhe para dentro de si, né, encontre a sua própria autoconfiança, né, encontre o seu próprio nível de autoestima, encontre o seu próprio, assim, aquilo que traz felicidade, né, traz alegria de viver, né, que dá tesão, né, tudo isso vai ter que, né, vou ter que refletir, vou ter que gastar um tempo com essa, vai, né, porque Vênus vai ficar retrógrado, vai fazer as quadraturas que eu falei para vocês, né, com Urano e Júpiter, então vai acontecer testes, né, na sua autoconfiança, testes na sua autoestima, testes na sua capacidade de autoexpressão, mas são testes para
É como o teste de agora, né, que eu falei, né, uma prova, né, né, essa mudança de Câncer para Leão é uma mudança da nossa inocência para nossa da nossa inocência para nossa é, talvez a palavra inocência não seja a melhor palavra, mas da nossa infância, né, para a nossa juventude. Mas esses testes são necessários, esses testes, para quem aceitar o desafio desses testes, vai ganhar muito, vai ganhar muito nessa experiência, né? E aí, dia 21 a Lua já está em Virgem, a Lua vai fazer uma conjunção com Marte em Virgem, ambos em trígono com Júpiter, né? Então essa é sexta-feira. Então sexta-feira vai ser um ótimo dia para trabalhar, olha só. Um ótimo dia. Talvez o dia mais produtivo da semana seja a sexta-feira aí, né? De segunda. Talvez, né? De segunda. Essa lua nova, né? Trazendo um pouco mais de talvez conforto, talvez proteção, talvez acolhimento. De terça a quinta, esse encontro consigo, né, com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, com a sua autenticidade. E sexta-feira, né, sexta-feira ali, né, a gente vai realmente ser produtivo aí, porque a Lua vai fazer essa conjunção com Marte em Virgem, né, em trígono com Júpiter. E aí a gente passa para o sábado, a Lua ainda em Virgem, agora ela faz um trígono com Urano, né? Bom espaço aqui para ideias, principalmente ideias que melhorem o trabalho, né? E o planejamento do que a gente está fazendo. E aqui, nesse sábado, né, a gente tem o Sol aqui quase no signo de Leão, né? Então o Sol vai mudar para Leão entre o sábado e o domingo. Então quando a gente passa para o domingo, a gente tem aqui o domingo com o Sol no primeiro grau de Leão e a Vênus retrógrada, né? A Vênus retrógrada em Leão chegou até o grau 28, agora vai começar a voltar, né? Vai voltando, ela vai fazer conjunção com Mercúrio, depois vai fazer conjunção com o Sol, né? Mas ela vai voltar ali para o grau 11, 12 de Leão, então é um período bom aí da Vênus retrógrada, ativando todos esses assuntos que eu trouxe aqui para vocês, desde daquele assunto, né, inicial, que era a questão da gente ser capaz de fazer essa mudança da infância para adolescência, né, ou da adolescência para a idade adulta, ou seja, da criança vulnerável, né, para a criança criativa. E aí todos os assuntos também ligados aí que eu falei para vocês sobre amor próprio, autoestima, autoconfiança, desenvolver esse lado de Leão, né, que não só vê o valor em si, mas dá oportunidade para os outros, né, incentivar, né, liderar os outros, enxergando essa potencialidade nos outros, né? Então também é um grande momento aí para quem ajuda pessoas, né, que tem esses problemas de autoestima ou que tem problemas de autoconfiança, né? Lembrando que através do exemplo a gente ensina muito mais do que fazendo o que eu estou fazendo aqui, que é falar, né, bastante. Através da gente, a gente ensina muito mais do que
falando, né? Então acho que é isso. Acho que é uma semana com assuntos bastante interessantes aí. Acho que eu consegui tratar tudo o que eu tinha pensado, né, durante a semana. Mas a gente pode agora falei muito, tentei explicar como vai se dar, né? Mas na vida de cada um, né, no dia a dia, que cada um vai achar, né, o seu meio, o seu caminho para transformar, né, para sair dessa dessa situação, assim, essa condição emocionalmente vulnerável, né, para uma condição emocionalmente ativa, né? Ou seja, transformar medo em coragem, né? É, vulnerabilidade em força, né? Como eu disse, e vivenciar todo esse potencial leonino que vem aí nesse tá conjunto com essa lunação de câncer aí. Então é isso, eu acho que o que eu podia acrescentar. A gente vai falar muito mais sobre toda essa transição, toda essa questão da Vênus retrógrada nos próximos vídeos, né? E espero fazer esse papel para vocês, né? Que é exatamente acordar, né, esse leão que tem dentro de cada um de vocês, né? Que vocês acreditem no potencial de vocês, principalmente no potencial criativo, né? Que esse signo de leão traz para cada um, né? E é isso. Queria só deixar um abraço, né? Deixar uma boa semana. Tchau.